Eu não sei vocês, mas sabe quando você vai jogar um jogo sem pretensão nenhuma, sem botar muitas expectativas nele, e do nada ele te prende, te vicia? Ico é um desses jogos. Além de ser o primeiro jogo de um dos meus diretores favoritos, que é o Fumito Ueda. Mas como nem tudo são flores, hoje eu vou contar a minha experiência jogando Ico. Vem comigo. Vem comigo. Só um avisinho rápido, vou apenas estar falando a minha experiência com Ico, não é um vídeo de análise sobre ele, belezinha? Eu também vou estar deixando algumas gameplays e timelapse de fundo. Agora sim, vamos nessa. Ico, um jovem garoto nascido com chifres, sendo que na aldeia dele, crianças que nascem com chifre é sinônimo de mau presságio. E Horda, uma garotinha indefesa, que fala uma língua diferente do nosso protagonista. E também ela é a filha da rainha do castelo, a principal inimiga do jogo. Juntos eles terão que achar uma forma de sair do castelo, enquanto resolvem puzzles e lutam contra os seres das sombras. Eu sou uma máquina fazendo resumo, né? Pra ser bem sincero, eu gosto muito de Ico. Apesar de que o estilo de jogo e as mecânicas de Ico não serem exatamente o meu tipo de jogo, né? Não ser muito a minha praia, de alguma forma ele conseguiu mudar a minha visão que eu tinha sobre jogos de resolução de problemas. Bem, na minha primeira impressão com o jogo, foi bem variada. De primeiro eu só achei que ia ser eu, né? O personagem, o Ico, iria ficar resolvendo puzzles sozinho, até sair de uma área específica do jogo. Ia ser assim até certa parte do jogo. Mas não. Logo no começo do jogo já somos apresentados a Yorda, a garota que iria ficar nos acompanhar o jogo inteiro. Quando a gente finalmente descobre uma forma de resgatar ela, libertar ela da prisão, e logo após isso ela é capturada, a única coisa que me vem à mente é isso. Apesar de eu não ter curtido muito essa ideia de ficar pra lá e pra cá, levando essa garota pra lá e pra cá pelo castelo, conforme vai passando o tempo, de certa forma a gente vai criando um certo tipo de conexão e cuidado com ela. E bem, foi assim comigo, não sei com vocês, né? Apesar dos puzzles ser uma das partes que eu mais ficava travado sem saber o que fazer, do que jogar mesmo, também sendo totalmente contraditório do agora, né, do que eu vou falar, eram as partes mais legais de se fazer. Pô, mano, pô, Balomeia, se decide aí, mano, o que é que tu quer? Calma, gente, calma, eu vou explicar. Os puzzles são difíceis à primeira vista, né, o primeiro contato com eles, porque a pessoa não entende muito bem como funcionam os puzzles daquele jogo. Mas a partir do momento que você saca a jogada de como funciona, fica muito mais fácil de você resolver os puzzles, né, de Ico. O jogo é mais sobre você observar ao seu redor do que você ficar buscando lógica nas coisas. É mais sobre observar mesmo. Tanto que o jogo tem uma mecânica, né, que é usando o analógico direito, é justamente para você mexer a câmera, né, observar o cenário ao seu redor. A partir do momento que você descobre isso, o jogo começa a mostrar a sua beleza, né? E falando de beleza, a ambientação desse jogo se passa inteiramente no castelo, um castelo gigantesco. Mas o que difere ele dos outros jogos é justamente a direção de arte do nosso querido e amado Fumito, né? Dispensa apreciações. Em quase ou se não todos os jogos dele, os cenários são completos por paletas de cores pouco saturadas, estruturas destruídas como pontes, altares, como se ali tivesse tido algum povo ou comunidade, mas que conforme foi passando o tempo se decaiu, né? O silêncio. Teve um YouTube, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele já fez um vídeo sobre isso. Eu acho que o silêncio nos jogos do Fumito são uma das coisas bastante recorrentes, né? Ou se não em todo o jogo dele,
tem essa questão. E Ico mesmo não tem trilha sonora. No caso, a música que fica de fundo. Você só escuta apenas os passos do seu personagem, o grito quando ele tá chamando a Yorda, ou quando aparece algum inimigo, né? Os portais ficam fazendo um barulho meio estranho. São apenas nesses momentos que tem alguma música, não algum efeito sonoro, vamos dizer assim. Em Shadow of Colossus mesmo já virou estética, né? Já faz parte da estética do jogo mesmo, o silêncio. Eu acho que acho que não seria a mesma coisa se Shadow of Colossus, nas partes que a gente tá explorando, procurando as arenas dos Colossos, tocando uma música de fundo, tocando alguma trilha sonora. Eu acho que não seria a mesma coisa, não seria a mesma sensação, não passaria a sensação de solidão, sabe? Isso é uma coisa que, cara, eu amo em todos os jogos do Funitos. É essa sensação de estar sozinho num mundo tão grande, tão vasto. Uma coisa que me pega bastante Ico é justamente a relação do Ico com a Yorda. Eu sinto, pelo menos conforme eu fui jogando, né? Não pela história em si, mas conforme eu fui jogando, eu sinto que tanto o Ico quanto a gente como jogador, conforme a gente vai avançando, progredindo na história, jogando, a gente vai criando uma certa conexão com a Yorda, né? Apesar dela de começo, ela não falar a nossa língua, a gente não entender nada do que ela fala. Tipo, o jogo gira em torno muito disso, dessa questão, da relação dos dois ser não um negócio de amoroso, mas sim ser... É como se eles fossem irmãos, vamos dizer assim, sabe? Tipo, o irmão mais novo cuidando da irmã mais velha. Entendeu? Então, assim, é algo que eu achei muito interessante na história de Ico, no jogo do Ico. Achei muito, muito interessante mesmo. A forma como a história do jogo é contada também é simplesmente maravilhosa. Não é aquele monte de diálogo expositivo na sua cara ou um monte de cartinha espalhada pelo mapa, você ter que coletar e ter que ler tudo. Não, a história é contada de uma forma tão fluida que você nem percebe que a história está sendo contada ali. Às vezes é os personagens que soltam coisas ali, pouquinho em pouquinho, você vai segurando, vai entendendo, vai juntando, vai conectando uma coisa com a outra, até chegar no final, né? Até você juntar tudo e dizer, saquei, agora entendi o que está acontecendo. Isso é maravilhoso, causa uma imersão maior no jogador. Bem, uma das poucas coisas que me incomodou em Ico foi justamente a batalha. No caso, a luta contra os inimigos. Pelo menos na primeira parte, quando você tá só com um graveto, você tem que enfrentar os inimigos com um graveto, um pedaço de pau. Cara, eles têm muita vida. Cara, eu não sei se é só na versão que eu tava jogando, mas, cara, os inimigos tinham muita vida. Você passava horas e horas batendo em um só inimigo e, tipo, não são 2 ou 3 inimigos na sua tela, são vários inimigos. E você tem que enfrentar um por um e derrotar um por um. Você sabe, cara, eu gastava coisa de 30, 40 minutos só numa área específica. Tinha áreas que dava pra pular, né? Porque você chegava perto ali do altar e ele matava todo mundo instantaneamente. Mas tinha áreas que você tinha que enfrentar os inimigos, querendo ou não. E era muito demorado, mano. E isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco, sabe? Mas nada que estragasse a experiência. Foi só pra deixar anotado aqui. Bem, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, cara, se inscreve no canal, ajuda no canalzinho, por favor, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Como eu falei no último vídeo que eu postei, eu queria ter um pouco mais de liberdade nos tipos de conteúdo que eu estava trazendo aqui pra vocês. Então, comenta aí o que você achou desse formato, se você curtiu, se você não gostou. Comenta também da qualidade do áudio, o que você está achando da qualidade do áudio. Eu tô tentando dar um melhor tratamento pro áudio possível. Por enquanto eu não posso
investir em um microfone melhor. Então, eu tô fazendo de tudo para tratar o áudio da melhor forma possível, beleza? Então, pessoas, muito obrigado pela presença de vocês de novo. Tamo junto e valeu!